O valor do salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045. Segundo o Bolsonaro, o valor valerá a partir de 1º de fevereiro. Para a gente entender o motivo dessa alteração, inclusive até perguntei para o nosso produtor, mas de novo, a gente já não falou sobre o aumento? Calma aí. Primeiro foi anunciado um aumento, agora já é o aumento do aumento. A gente vai entender com o nosso especialista, o economista Otacílio Moreira, que é muito bem-vindo mais uma vez. Confusão na nossa cabeça, né, professor? Exato, né, Renata? Bom dia ao pessoal de casa. Então, o governo, ele editou medida provisória em 31 de dezembro de 2019, reajustando o salário mínimo de R$ 998 para R$ 1.039, com base no INPC, projetado para o ano de 2019, que a expectativa era de 4,1. Então, o ajuste foi sobre 4,1. Só que agora, na semana passada, quando fechou oficialmente o INPC, verificou-se que o aumento da inflação pelo INPC foi de 4,48 e não de 4,1. E aí, dado o reajuste lá de apenas sobre 4,1, ocorreria o quê? Uma perda salarial, uma perda do poder aquisitivo em relação aos trabalhadores que recebem sobre o salário mínimo. E aí o governo viu por bem ajustar. Então, essa mudança, né, é bom lembrar que até 2019, realizado lá em 2018, a metodologia de correção do salário mínimo era sobre o INPC mais a variação do PIB dos 2 últimos anos. E aí isso veio desde 2011, né, que começou em 2012, até 2019. Então, como o nosso PIB aí nos últimos anos não tem ficado muito relevante, o governo optou agora deixar a variar somente sobre o INPC, que é a inflação que mensura o custo de vida para as populações mais pobres, ou seja, aqueles consumidores que recebem de 1 a 5 salários mínimos, né? E aí o governo viu por bem reajustar a partir de fevereiro, já que janeiro já tinha sido estipulado, né? Então, com certeza, ele vai editar uma nova norma aí que vai estipular o salário mínimo para, a partir de 1º de fevereiro, ser R$ 1.045 e não mais os 1.039, para pelo menos manter o custo de vida do trabalhador brasileiro que recebe sobre o salário mínimo. Vou pedir licença para o professor Otacílio para me despedir agora de Cacoal. Beijo grande a todos vocês, fiquem com a programação local e até amanhã. Professor, essa mudança, o aumento do aumento nesse curto espaço de tempo influencia em algo nos valores das prateleiras, na nossa economia no geral? Na verdade, ela busca manter o poder aquisitivo do trabalhador brasileiro, né? Isso não dificilmente é repassado para as mercadorias. Poderia ocorrer o contrário. Se eu mantenho 1.039, o consumidor ele perde poder aquisitivo. O que você observaria nos próximos meses aí? Esse baixo poder aquisitivo faria com que o consumidor comprasse menos, sobraria mais produtos nas prateleiras e aí os produtos tenderiam a baixar. Nós poderíamos ter até deflação para essa camada de produtos, para esse tipo de consumidor. Mas como o governo equalizou esse problema a partir de fevereiro, ou seja, fez a correção da correção, o reajuste do reajuste, né? Significa o quê? O consumidor manterá o seu padrão de consumo igual ao do ano passado. E aí você não tem forte influência sobre o preço das mercadorias aí nos supermercados. O professor sabe me dizer se com essa mudança no valor de reajuste do salário mínimo, como houve uma correção desse reajuste, tem que ter um retroativo ou não? Não haverá retroativo. Na verdade, por exemplo, foi uma coisa até interessante que o governo já deu agora o reajuste no primeiro mês do ano, né? Nós já tivemos momentos aí em que o governo segurou até abril, na época do governo Lula, né? Então, no governo Lula, por exemplo, lá em 2007, o salário mínimo foi reajustado em abril, perdendo o seu trabalhador 4 meses ali naquele ano. Por exemplo, também em 2011, o reajuste ocorreu em 1º de março. Então, ou seja, na verdade o governo até antecipou, deu o reajuste já em 1º de janeiro e agora está fazendo a correção, né? O governo poderia, por exemplo, estipular que o salário mínimo poderia ser corrigido em fevereiro ou então em março. Tá certo? Mas ele deve ser corrigido. Então não há problema de o governo sofrer problemas aí com relação ao retroativo, né? Porque a situação econômica brasileira não é tão boa. Lembrando que o que limita esse salário mínimo, viu, Renata, é o número de pessoas que recebem o BPC, benefício de prestação continuada, né? Se a gente não tivesse isso aí, na verdade são pessoas que ao longo do tempo deram sua contribuição à economia brasileira, trabalharam, exerceram alguma atividade produtiva, só que boa parte do tempo eles não contribuíram para a Previdência.
mas recebem um salário mínimo. É um número de contingente muito elevado que limita, por exemplo, você ter um salário mínimo mais elevado, de R$ 1.300, R$ 1.500, R$ 1.600, por exemplo, de IES. O cálculo do DIEESE, por exemplo, determina que o salário mínimo deveria, para o brasileiro, ser de 4 mil e poucos reais, muito fora da realidade. Mas realmente o nosso salário mínimo é muito baixo, mas o que puxa esse salário mínimo para baixo é justamente um número de trabalhadores que cumpriram um papel social muito relevante, mas historicamente pouco ou nada contribuíram com a Previdência Social, né? Mas recebem hoje, pelos seus serviços prestados, um salário mínimo de aposentadoria. Outras dúvidas, professor, ou de repente quem quiser ter acesso às pesquisas realizadas também pela Unir, né, pelo setor, como é que pode contatá-lo? É só entrar em contato com a gente no nosso e-mail otaciliomc@unir.br e o nosso WhatsApp telefone 992061613. Obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Duda Pessoa, qual é a notícia?